minhas criaturas, beleza? Na análise de hoje vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. Enfim, foram sorteadas as semifinais da Copa do Brasil e vão ter então os jogos Atlético Paranaense, Grêmio, Cruzeiro e Internacional. Eu, ao contrário da ESPN, vou ficar bem em cima do muro, não vou dar pitaco furado, não vou dizer quem vai passar pra vocês depois virem encher o saco e dizer que eu falei merda. Mas vamos falar um pouquinho assim do que a gente pode esperar desses dois confrontos. Vamos começar com Atlético e Grêmio. Atlético, bom, todos os quatro times estão em uma fase relativamente legal em todas as competições. O Cruzeiro, que ainda está um pouquinho patinando no Campeonato Brasileiro, mas vamos falar primeiro do Atlético e do Grêmio. O Atlético vem bem, vem legal, a gente sempre sabe que o Atlético é um time encardidíssimo em casa, e o Grêmio está tentando aí se reencontrar de alguma maneira, tá tentando crescer aí no ano, teve problemas no primeiro semestre, antes da Copa América não estava muito legal, e aos poucos aí o Grêmio vem tentando se reencaixar, se reencontrar, se reestabilizar. Tá meio difícil, mas é aquele tipo de coisa, não dá nunca pra duvidar de um time como o Grêmio, com as peças que o Grêmio tem, com o treinador que o Grêmio tem, a gente sempre espera mais do Grêmio. Bom, o primeiro jogo vai ser na Arena do Grêmio, segundo jogo na Arena do Atlético, e isso de uma certa forma pode ser lido como uma boa ou uma certa vantagem para o Atlético Paranaense, decidir o jogo em casa, tudo mais. Tem gente que prefere assim, tem gente que prefere decidir primeiro fora, mas bom, vamos considerar que seja até uma boa vantagem aí para o Atlético Paranaense jogar esse jogo segundo em casa, leva a decisão em si para casa. O Atlético vem mostrando até também nos últimos jogos um bom desempenho fora de casa, indo contra o que muita gente fala, que o Atlético necessita muito do seu gramado sintético para mostrar algum resultado. O Atlético vem mostrando alguns bons resultados fora de casa, e isso pode sim levar a uma certa dificuldade para o Grêmio na Arena em Porto Alegre. O Grêmio, nessa reestruturação que ele está fazendo, ainda está meio mostra alguns bons jogos, alguns bons minutos de jogos, por vezes não joga tão bem, precisa se encontrar rápido, mas eu acho que é aí um jogo que tem sim uma possibilidade de dar dois bons confrontos aí para decidir esse finalista da Copa do Brasil. Como eu falei, não vou ficar aqui citando quem eu acho que é favorito ou não, mas eu acho que talvez seja um jogo que, se o Atlético der uma apertada, é possível que seja tranquilo, não é bem a palavra. Eu acho que o Atlético tem boas chances hoje de passar adiante. Ah, o Grêmio não vai passar, o Grêmio é ruim, o Grêmio não. Eu só acho que talvez, pelo momento, o Atlético tem um pouco mais de chance, mas é o tipo de jogo que não tem... Quem passar, passou, cara. É dois times bons, não tem muito galho. Do outro lado, Cruzeiro e Internacional. Primeiro jogo no Beira-Rio, segundo jogo no Mineirão. Também dois times, o Inter mais bem estabilizado no ano, com uma campanha melhor no Brasileirão, indo bem também na Libertadores, nessa fase agora da Copa do Brasil, contra um Cruzeiro que está relativamente bem na Libertadores, teve uma certa queda e não está tão bem no Brasileirão. Eu acho que o equilíbrio dessa disputa vai se dar pela boa fase do Inter e uma necessidade de mostrar serviço do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro vem com muita gana para essa Copa do Brasil, uma vontade de mostrar o seu trabalho, de mostrar uma recuperação, de mostrar um poder de dar uma virada nos acontecimentos que tá tendo durante o ano do Cruzeiro, tanto dentro de campo quanto fora de campo. O Cruzeiro está muito conturbado, esses problemas fora de campo, dentro de campo, principalmente no Campeonato Brasileiro, o time não está conseguindo dar uma resposta adequada do que se espera de um time como o Cruzeiro, mas o Cruzeiro, a exemplo do que eu falei do Grêmio também, é um time com bons jogadores que pode sim, ainda mais numa competição de mata-mata, mostrar a que veio. Na visão de muitos, o que pode ajudar o Cruzeiro, igual é com o Atlético Paranaense, é
levar esse resultado para dentro de casa, conseguindo um bom resultado no Beira-Rio, pode ser que o Cruzeiro aí tenha uma boas condições de passar adiante. O Inter vem num bom ano, bem estruturado. Eu sei aí, a gente vê bastante torcida colorada ainda reclamando de alguns pontos, algumas decisões que o Odair toma, mas o Inter vem mostrando uma certa regularidade durante o ano, bons jogos, tá bem no Brasileirão, tá bem na Libertadores. É talvez o time na Copa do Brasil hoje com uma situação um pouco mais tranquila de todos os quatro. Existe uma superioridade, digamos assim, de condições para o Inter passar para a final, mas não é nada que o Inter se sente em cima e pelo Cruzeiro tá muito, entre aspas, muito mal no Brasileiro, então o Inter vai passar com facilidade. Como eu falei sobre o Atlético, eu acho que o Inter tem um pouco mais de condições de passar pelo Cruzeiro, mas é totalmente aberto também, é um jogo muito bom, de duas equipes muito boas, que passam por momentos diferentes, mas que tem bons plantéis, que tem bons treinadores e que podem mostrar um bom resultado, e quem passar, passou, e tá muito bem passado, porque são dois grandes times. Bom, queria comentar aí rapidinho sobre esses enfrentamentos da Copa do Brasil. São dois jogos muito legais, vão ser dois jogos, eu acho que tem tudo para ser dois jogos muito bons. Quem passar para a final, independente do que seja, vai ser uma final bacana também. São 4 times com histórico de títulos recentes, vindo bem, tão legais, e vai ser assim uma Copa do Brasil muito bacana. Uma surpresa para muitos que contavam com a presença de um Flamengo, com a presença de um Palmeiras ou até de um Corinthians. São times que não estavam assim tão cotados para chegar às fases finais da Copa do Brasil, mas são times muito bons, são times muito perigosos, são times que podem mostrar um futebol muito bacana, e eu acho que a Copa do Brasil está muito bem servida de semifinal, e independente de quem passar, a Copa do Brasil vai ficar muitíssimo bem servida de finalistas. Bom, galera, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dos semifinalistas das Copas do Brasil, o que vocês acharam aí do cruzamento dos jogos, e quem vocês acham que vão pra final. Deem seus pitacos aí. Eu dei meio que por cima aqui um pitaco, mas não assino embaixo nele, porque mata-mata tudo pode acontecer, meu cidadão. 5 minutos de jogo pode mudar tudo. Falei em Atlético e em Inter aqui, mas vocês sabem, Copa do Brasil, mata-mata em si, não existe essa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tem times, obviamente, que sempre fala que tem um pouco mais de condições de passar, mas a guerra tá aberta. Copa do Brasil é loucura, mata-mata é loucura. É só dentro do campo pra gente dizer. Curte, comenta, compartilha, e é nóis. Tchau!